E aí, galera? Tipo assim, papo reto. Vamos resolver uns apontamentos aí. Senão, vai embaçar tudo. Comunicação é para levar na responsa, tá ligado, velho? Final, leva na suave. Porque o bagulho é louco e a parada é sinistra, cara. Talvez eu não tenha entendido por que algumas pessoas estão rindo. Será que não era isso que vocês esperavam de um início de uma palestra de comunicação? É claro que não. Talvez esta minha fala inicial coubesse num papo de boteco. Talvez vocês nunca tenham visto alguém iniciar uma palestra desta forma. E, ao mesmo tempo que pode parecer absurdo e chocante para vocês um palestrante iniciar falando isto, como jornalista e profissional de comunicação há muitos anos, me surpreende que profissionais das mais diversas áreas não usem técnicas de comunicação no seu dia a dia. Existem técnicas para tudo. Eu sou apaixonado por comunicação, porque para cada coisa existe uma técnica. Eu conversava com o Carlos, antes de começar aqui. O Carlos vai participar da mesa redonda. O Carlos é profissional, com graduação, mestrado, toda uma formação acadêmica. E o Carlos me contava uma coisa a respeito da formação que ele dá aos colaboradores da empresa que ele trabalha. E muito bem colocado. A respeito de identificar no seu cliente, e os clientes da empresa deles normalmente são homens do campo, pessoas ligadas à terra, e que os profissionais precisam prestar muita atenção em vários detalhes. No início da conversa é necessário identificar o que o seu cliente faz, como ele age, de que forma ele se comporta, e a comunicação vai ser muito bem feita a partir disso. Essa colocação a gente fez agora, há poucos minutos. E essa é uma das técnicas de comunicação que ele e os colaboradores dele utilizam. E para cada uma das atividades que você desenvolve no seu dia a dia, seja na área de vendas, seja na área acadêmica, seja na área de pesquisa, a gente vende ideias todos os dias, o tempo todo. E para isso existem técnicas. Mas, como professor de comunicação e oratória, é claro que eu não poderia começar daquela forma. Então, eu vou voltar um pouquinho e fazer um início da forma tradicional. Eu quero agradecer o convite, participar do Simpec. Quero agradecer ao Gabriel Miranda Moreira e ao José Maria de Oliveira Júnior, que foram as pessoas que fizeram contato comigo. Quero agradecer o professor Matheus Giombelli, que é o coordenador do evento, pessoal do NEPEC, que está empenhado aí na organização. Quero cumprimentar os acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, visitantes, técnicos aqui presentes e todas as pessoas envolvidas neste evento. E eu quero começar falando sobre uma pesquisa feita em Harvard, em que o Dr. Albert Vigan entrevistou 10 mil pessoas demitidas. O foco dele era o fracasso destas pessoas. E ele verificou que, nesse universo, 15% foram demitidos por falta de aptidão técnica. Alguma coisa com a qual eles não se adequaram, ligado à área técnica, normal e natural. Mas o que mais surpreendeu foi que 85% das pessoas foram demitidas por não saberem relacionar-se com colegas ou clientes. E isso é um dado preocupante, porque mostra que, segundo
o pesquisador, o que também chama a nossa atenção é o fato de que em suas avaliações, ou seja, as próprias pessoas, em suas avaliações, essas pessoas sempre achavam que tinham feito tudo certo, colocando a culpa em fatores externos. Ou seja, não se qualificaram em relação à comunicação e acreditavam depois que o seu insucesso era fruto de fatores externos, sem identificar que o grande problema estava neles mesmos. É preciso lembrar que é uma pesquisa em Harvard demonstrando falhas na comunicação. 85% demitidos por falhas na comunicação. É um dado muito preocupante. No nosso mundo hoje da tecnologia, existe uma previsão que diz que todos os dados que coletamos até hoje representam apenas 1% dos dados que vão existir daqui a 15 anos. Com a chegada da inteligência artificial, as coisas estão mudando. Mudando a tal ponto que não sei se é do conhecimento de todos aqui, alguns devem ter tido acesso a essa informação, que a carreira jurídica nos Estados Unidos praticamente vai acabar. Um novo software faz o serviço de um advogado de forma perfeita e vão restar no mercado apenas os especialistas. A grande maioria dos advogados, como nós conhecemos hoje, nos Estados Unidos, vai deixar de existir. E várias carreiras estarão afetadas. Mas podem ter certeza que, nesse mundo de hoje, em que a nossa comunicação é basicamente feita no Face, no Twitter, no Pinterest, no Instagram e em todas as redes sociais, uma aptidão que vai continuar sendo necessária e desejável a qualquer profissional é a boa comunicação. Independente de qual é o direcionamento da sua carreira, a sua comunicação vai ser um grande diferencial. O jornal Le Monde, que é o maior da França, trouxe que os maiores e melhores salários de executivos em todo o mundo são pagos a pessoas que sabem comunicar-se bem. E isso é uma constante. Esses dados nós podemos observar em várias formas. A revista Business Week trouxe que somente são promovidos para maiores responsabilidades nas empresas indivíduos que tenham qualificação para comunicar claramente suas ideias, pensamentos e planos para os demais de forma oral e escrita. Sempre provas de que a comunicação é um diferencial competitivo na sua carreira. Só que a comunicação é feita de simplicidade. Nós nos comunicamos desde que nascemos e que choramos e que nossa mãe tenta descobrir se foi xixi, se foi cocô, se é uma dorzinha de barriga, nós já estamos nos comunicando. E a gente se comunica o tempo todo. E por isso parece uma coisa tão simples. E de tão simples que é, e de tanto que a gente utiliza, a gente acaba não dando a devida importância. Eu gostaria talvez de dizer que existe uma fórmula complexa, uma fórmula fantástica que, caso você aprenda a sua comunicação, será perfeita. Na verdade, esta fórmula não existe. São pequenas técnicas, coisas muito simples, que se você fizer, irão dar a você uma vantagem competitiva na sua profissão. E isso é fundamental. E, ao longo de todos estes anos de estudo e de colocação em prática de técnicas de comunicação, nada melhor do que verificar o que os grandes comunicadores fizeram ou fazem e que eu também posso fazer. Para isso, você precisa planejar a sua comunicação, você precisa se capacitar, você precisa verificar formas de melhorar a sua comunicação, e existem várias delas. E como eu disse, nada melhor do que ver pessoas que são grandes comunicadores, pessoas que se comunicam muito bem, e ver o exemplo delas. Esse é Chris Anderson. Ele é o cara responsável por aquelas palestras TED que muitos de vocês viram na internet, canal no YouTube, o próprio site do TED, que tem um monte de palestras.
E ele fala uma coisa fantástica. Não adianta você falar sobre várias coisas que você está pensando e que ele representa aqui como várias imagens. Então, você pensa em várias coisas e joga ao acaso essas coisas para o seu público ou para as pessoas com quem você se comunica, esperando que essas pessoas compreendam ou movam-se em direção a uma determinada ideia. Ele diz que você precisa, primeiramente, formar a sua ideia. Qual é a ideia-chave? O que você quer comunicar? Planejar muito bem, formatar esta ideia, pensar nas técnicas de comunicação que você vai utilizar e, em seguida, sim, você passar essa ideia para as pessoas, conseguindo que a mesma ideia que se formou na sua cabeça seja formada também nas cabeças das pessoas. E isso demonstrará que você atingiu o seu objetivo. Agora, como fazer isto? Claro, nós temos um tempo limitado aqui. Nós vamos dar alguns exemplos de grandes comunicadores. Barack Obama talvez fosse a pessoa mais improvável a chegar à presidência dos Estados Unidos. Negro, de origem humilde, sem estrutura partidária, sem grandes financiadores por detrás dele, e toda a trajetória dele foi baseada em comunicação. Eu cheguei a comprar os direitos de aplicação no Brasil de um workshop de um mestre em oratória americano chamado Richard Green, chamado Os 5 Segredos da Comunicação que levaram Obama à presidência dos Estados Unidos, onde demonstra-se claramente que desde o início a comunicação dele foi fundamental para que ele chegasse lá. Negro, pobre, sem estrutura partidária, e chegou à presidência. E Obama nos dá muitas lições. Uma delas que eu separei para mostrar aqui hoje foi a respeito das palavras que ele utiliza. Os melhores comunicadores, os maiores oradores de todos os tempos, são pessoas que sabem contar histórias. Ele é um exímio contador de histórias. E ele faz isso não de uma forma sem planejamento ou de uma forma ao acaso. Ele escolhe cuidadosamente as palavras. E em relação às palavras do Obama, ele usa palavras direcionadas aos sentidos. E isso vai contra palavras abstratas. Então, num determinado momento de um discurso dele, ele quer dizer às pessoas, dentro de um contexto, que o pai dele foi uma pessoa pobre. Se você estiver na audiência e ouvir que o pai dele foi uma pessoa pobre, para cada um de nós, pobre pode ter um significado. Para cada um de nós, o conceito de pobre pode ser diferente. Mas ele não espera que nós façamos esta ideia. Ele nos guia, ele nos leva. É aquela história do Chris Anderson lá. Ele formula uma imagem de um conceito de comunicação e quando ele comunica, ele passa exatamente aquela imagem para você ou para mim. Então, o que ele fez? Tem um videozinho rápido aqui para a gente ver como que ele falou isso. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. Como que ele descreve a pobreza? Em vez de dizer que foi uma pessoa pobre, ele diz que o pai dele cresceu pastoreando cabras. A escola dele era uma cabana com teto de zinco. E quando você ouve isso, forma-se uma imagem na sua cabeça. Ele diz que o pai dele, o avô, era cozinheiro. Não um cozinheiro de alta cozinha. O avô dele era um serviçal doméstico para os ingleses. Você fala, a família dele realmente era pobre? Forma-se uma imagem na sua cabeça a respeito daquilo que ele falou. Então, ele nos mostra que as nossas palavras devem ser planejadas, direcionadas e
pensadas para que as pessoas pensem exatamente aquilo que eu quero que elas pensem. Esta é uma forma. Ele pensou em alguma coisa, elaborou a comunicação dele e, em seguida, ele passou a mesma imagem para todos nós. Outra pessoa que foi um mestre nesta arte foi Steve Jobs. Steve Jobs foi considerado o melhor apresentador de todos os tempos. Ele era mestre em apresentações. Tem várias coisas sobre ele na área de comunicação. Steve Jobs dizia que você deve simplificar informações complexas. Quando ele foi apresentar o MacBook Air, ele teria um monte de informações para dar. Que o display era de 13,3 polegadas de LED e com uma série de informações, a bateria seria de tal forma e por aí vai. O tamanho, o peso, o processador, a memória, tinha um monte de coisas que ele poderia fazer. Mas Steve Jobs era uma pessoa fora da caixa. Ele planejava cuidadosamente as suas apresentações. E em vez de fazer uma apresentação nos dando todos esses dados técnicos, o que ele fez? Ele apresentou o MacBook Air sem dizer... Opa, volta por favor. Aí. Sem dizer que estava animado para introduzir um notebook realmente fino e leve, sem dizer que tinha uma tela tal, que tinha um teclado iluminado, que tinha um processador Intel e várias outras coisas. Vejamos como ele apresentou o MacBook Air. So thin, it even fits inside one Ele of these mostra um envelopes envelope that we've all seen floating around e the diz que é office. tão fino And so let me go ahead and show it to you now. e que ele vai mostrar para as pessoas que estão na audiência dele. Ele pega um envelope, comum desses envelopes de escritório, This is it. Let me take it out here. e tira This is the notebook. new MacBook Air. e mostra para as You pessoas. can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Ao mostrar este notebook desta forma, ele consegue fazer você pensar em tudo aquilo que ele poderia ter dito e não disse, e diz que é o notebook mais fino do mundo. Até então os notebooks eram mais grossos. E ele constrói uma imagem tirando de dentro de um envelope, dando uma informação simples. Ele simplifica a informação de forma que você pense exatamente naquilo que ele pensar. Puxa, cabe dentro de um envelope. E você vai se esquecer de todos aqueles detalhes técnicos, porque ele conduziu você a pensar. Ele fez isso também quando ele lançou o iPod, em 2001. Por quê? Naquela época, hoje é muito simples e muito fácil dizer para você o que significam 5 gigabytes. Lembre-se que, na época que o iPod foi lançado, as pessoas ouviam música levando aqui na cintura o chamado Walkman, que você colocava um CD que ele rodava ali e tudo mais. E vem o iPod para revolucionar isto. E aí o que ele fez? Em vez de dizer que haveriam 5 gigabytes de espaço para armazenamento de músicas, o que ele fez? Ele apenas disse que caberiam 1000 músicas no seu bolso. E ele pega o iPod e enfia no bolso, dizendo que ali cabem 1000 músicas. E aí você se lembra que o CD que você ouvia tinha quantas músicas? 20? 25? Sei lá quantas cabiam na época? E você vê aquilo, você fala, puxa, aquilo realmente é muito bom. Então, ele conduz você para pensar exatamente aquilo que ele quer. E outra coisa que eu quero falar é relativa à sutileza ao falar. As pessoas, no dia a dia, principalmente hoje, por causa de internet,
os haters, as pessoas se atacam umas às outras, discutem por qualquer coisa, todo mundo acredita que pode e deve dar a sua opinião sobre qualquer assunto, sem conhecer ou se aprofundar sobre determinado assunto. E as pessoas não se lembram de uma regra básica de comunicação, que você pode e deve falar de uma forma elaborada. E eu gosto muito de relembrar Tancredo Neves, que foi presidente do Brasil sem nunca ter sido, porque morreu antes de tomar posse. E eu conheci pessoas que o conheceram pessoalmente, e eu gosto muito de uma coisa, porque diziam que Tancredo era um cara em cima do muro. Na verdade, não. Ele respeitava as opiniões das outras pessoas, e por isso que ele chegou à presidência, porque ele conversava com todos os segmentos da sociedade, com todos os partidos políticos da direita e esquerda, de todos os segmentos. E o Tancredo dizia que o que deve entrar em uma briga são as ideias, não as pessoas. Eu posso discordar de você em tudo, mas eu tenho que dar a você o direito de pensar daquela forma. E eu não preciso brigar com você porque você não pensa da mesma forma que eu. Se as pessoas fizessem isso, os conflitos seriam menores e o respeito seria muito maior, com uma comunicação fantástica entre as pessoas. E aí, um dos melhores exemplos para ser citado, porque eu disse que a gente deve se espelhar em pessoas que se comunicaram bem e que tiveram sucesso, foi Sir Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra, que fez um discurso que mudou o destino da Segunda Guerra, quando ele conclamou os ingleses à resistência, mas hoje não é sobre isso que nós vamos falar. Até porque esse discurso é recheado de figuras de linguagem e técnicas de comunicação fantásticas. Mas hoje não dá tempo. Eu quero focar na comunicação elaborada e sutil que ele utilizou. Uma deputada inglesa solicitou uma parte a ele e ele não gostava de ser interrompido durante uma sessão no parlamento. E a deputada disse a ele, pensando em ofendê-lo: se Vossa Excelência fosse o meu marido, eu colocaria veneno em seu chá. E ele, com a sua comunicação sutil e elaborada, respondeu a ela. Churchill tirou os óculos, naquele silêncio em que todos aguardavam, respondeu: se eu fosse o seu marido, eu tomaria esse chá com prazer. Ou seja, mesmo para responder pessoas que querem entrar em conflito, você não precisa sair do sério. E tem mais uma. Ele e Bernard Shaw, o escritor, eram, de certa forma, antagonistas, não vou dizer inimigos, mas antagonistas. E Bernard Shaw manda para ele, então, um telegrama dizendo: tenho o prazer de convidar digno primeiro-ministro para a apresentação de minha peça Pigmalião. Venha e traga um amigo, se tiver. Deu a cutucadinha ali no final. E aí, Churchill responde: agradeço, ilustre escritor, honroso convite. Infelizmente não poderei comparecer primeira apresentação. Irei à segunda, se houver. Você não precisa entrar em conflito, basta ter sutileza ao falar. E a terceira e última, em que, quando ele fez 80 anos, um repórter de menos de 30 foi fotografá-lo e disse: Sir Winston, espero fotografá-lo novamente nos seus 90 anos. E Churchill: por que não? Você me parece bastante saudável. Ou seja, se você planeja, se você adquire técnicas de comunicação, se você, de certa forma, preocupa-se com a sua comunicação como sendo um diferencial competitivo na sua vida, você poderá obter resultados muito melhores do que aqueles que você obtém hoje. Lembrando-se que a comunicação será sempre um diferencial para cima. Irá sempre elevar você. Eu falei com o Matheus que me parece que vai passar um ônibus aqui. O Matheus vai mostrar para a gente ali que ônibus é esse. Esse ônibus passa aqui dentro da UFLA e em vários locais aqui da cidade. Você é de onde? De Lavras. Já viu esse ônibus passando aqui em Lavras? Não? Eu fui passageiro dele durante muito tempo. Sabe por quê?
Porque as pessoas às vezes me perguntavam, Álvaro, você quer ganhar mais? E eu dizia, sim, claro. E eles diziam, como é que você vai fazer? E eu dizia, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. As pessoas me perguntavam, você quer um emprego melhor? Você quer uma carreira melhor? Eu dizia, sim, claro que eu quero. E diziam, e como que isso vai acontecer? Eu dizia, se Deus quiser, um dia eu consigo. E enquanto eu era passageiro do ônibus do Se Deus Quiser, o Se Deus Quiser, na verdade, não tem nada a ver com Deus. O Se Deus Quiser é como ganhar na loteria. O Se Deus Quiser é que um dia você pode dar a sorte de alguma coisa acontecer e que esteja de acordo com aquilo que você quer. Agora, se você desce do ônibus do Se Deus Quiser e resolve você mesmo dirigir o seu destino, escrever a sua história, fazer o seu caminho, não importa na hora que você descer desse ônibus, se você vai de patinete, se você vai de skate, se você vai de bicicleta, de carroça, a cavalo, de burro, não importa. De carro, de moto, não importa. Quando você desce do ônibus do Se Deus Quiser, você escolhe o caminho. Você escolhe para onde você quer ir. Então, desça do ônibus do Se Deus Quiser, se você ainda estiver nele. Eu já estive lá, e hoje não. Hoje eu decido para onde eu quero ir. Se você ainda estiver nele, desça, escolha o seu destino, trace metas, estabeleça objetivos e comece a escrever a sua própria história. Inclusive na comunicação, conhecendo e praticando técnicas de comunicação que levem você a uma carreira melhor, que você tenha uma qualidade de vida melhor e, claro, com tudo isso, que você possa alcançar melhores salários, melhores posições na profissão que você tem e que você consiga desenvolver algo que torne você melhor e mais feliz. Obrigado, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Acho que é de extrema valia. Eu acho que hoje um dos maiores limitantes em tudo é comunicação. Sim. Acho que antes de... Queria saber se tem algum comentário. Porque assim, antes da pessoa pensar nas técnicas, ela tem que saber o que ela quer dizer, né? Qual é a mensagem que ela tem que passar. Isso envolve um pouco de autoconhecimento, de... propósito, talvez. Então, assim, você tem alguma orientação, algum comentário nisso? Porque acho que muitas vezes eu percebo uma falta até de saber o que você quer dizer, entender e identificar o que você quer dizer antes do como até. Sim. Obrigado pela pergunta. Seu nome é? Marina. Marina, eu vejo com muita frequência, porque como professor de oratória básica, avançada e vários cursos na área de comunicação, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm boas ideias, mas às vezes não sabem transmitir isso ou colocar isso de uma forma clara. E isso é um grande problema. Na verdade, antes de partir para a comunicação, o que você falou é fundamental. Que a pessoa elabore qual é a mensagem que ela quer passar em uma única ideia. Se eu tivesse que passar a mensagem em uma única ideia ou em uma única frase, uma coisa que em comunicação a gente chama de comercial do elevador. Eu vou subir com você no elevador até do 1º ao 10º andar. Eu só vou ter aquele minutinho para te comunicar alguma coisa. Como eu comunicaria alguma coisa muito importante para você naqueles segundos? Então eu tenho que elaborar uma frase muito boa para que eu possa dizer para você alguma coisa naqueles minutinhos e aí depois disso você me dê atenção. Então, muitas vezes falta planejamento. Muitas vezes falta que a pessoa pare, pense naquilo que quer e depois elabore uma ideia-chave. E a partir dessa ideia-chave que ela faça. Eu comentei com uma turma da engenharia agrícola, que eu estou dando um curso essa semana, pessoal do PET, que eu recebi um convite essa semana de um aluno que dizia o seguinte: Álvaro, estamos pensando em fazer um evento. Queremos saber a sua disponibilidade. E aí eu respondi, primeiro, quer dizer, a vontade seria dizer, se você nem sabe se vai fazer o evento, porque eu saberia se eu tenho disponibilidade. Segundo, depois que você decidir, eu não falei isso, mas estou só te contando. Depois que você decidir, diga para mim qual é o evento, qual é o propósito do evento, qual o tema que você espera que eu fale, e se eu tenho data disponível,
para aquela que você me sugerir. Porque, do contrário, eu não posso fazer nada. Educadamente, eu respondi a ele: depois de definir qual será o evento e a data, me comunique que eu verifico. Mas é exatamente aquilo que você falou. Ok? Não sei se eu respondi. Matheus, tem uma pergunta. Nós temos vários estudantes aqui e uma das atividades que a gente faz na academia muitas vezes são apresentações de seminários e discussões em grupo, e que os estudantes muitas vezes começam a ter resistência em fazer isso, né? Sim. O que você pode transmitir para eles? Porque além de planejar, de passar a ideia, me parece que a prática é fundamental também. Eu gostaria de ouvir seu comentário sobre isso. Sim. Seu nome? Márcio. Márcio, existem algumas coisas fundamentais nessa colocação que você fez. Primeiro, que algumas pessoas, por não terem passado por algum curso ou treinamento, independente do meu, digo, o mundo tem muitas oportunidades. As pessoas acreditam que, às vezes, a comunicação é difícil porque não sabem como fazer. Porque depois que descobrem que existem técnicas e que, usando essas técnicas, elas vão passar a utilizar aquilo de forma melhor, o medo acaba. Até porque eu falei aqui de grandes comunicadores. John Kennedy, que foi considerado um dos maiores comunicadores da história dos Estados Unidos, quando começou a carreira, o pai fazia, porque ele era um péssimo orador, o pai fazia com que ele chegasse em casa todos os dias, fizesse uma lição de oratória com a irmã, e só quando a lição estivesse pronta, eles chamavam o pai. Se não estivesse boa, eles repetiam e só podiam ir dormir na hora que estivesse no ponto. Ele já profissional e já trabalhando como político. E depois, essa pessoa que não tinha experiência e que tinha medo, acabou se tornando um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Então, mostra que pessoas de todos os tipos podem se comunicar bem, desde que conheçam e que aprendam as técnicas. E outra coisa fundamental, o que você falou: prática. Eu costumo dizer para os alunos dos meus cursos que Michael Phelps, campeão de natação, foi responsável pela quebra de 37 recordes em diferentes fases da vida dele. O dia que ele ganhou a primeira medalha de ouro dele, ele não nadou tão rápido quanto no primeiro dia. Ou o contrário, no primeiro dia que ele começou na natação, ele não nadou tão rápido quanto no dia que ele ganhou a medalha de ouro. E o que aconteceu entre o primeiro dia e o dia que ele ganhou a medalha de ouro? Treino, 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 treino. Prática, 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 prática. Acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. Medalha de ouro. Então, conhecer técnicas, praticar, treinar, faz com que mesmo pessoas que não têm conhecimento e que às vezes não se acreditam capazes, cheguem lá. A história nos mostra isso. Agradecemos mais uma vez ao Álvaro por dar a sua contribuição para essa feira de carreiras, para esse evento. Ficamos muito gratos realmente, Álvaro. Deixamos mais uma vez nosso muito obrigado.